Sejam bem-vindos à nossa videoaula. Iremos abordar as maiores causas de litígio trabalhista, de uma forma clara, simples, direta, visando instruir aquele gestor da empresa, da pequena, média, grande empresa, o empregador, demonstrando passo a passo o que mais gera processo trabalhista. O objetivo desse nosso encontro é que, ao final dele, você saia daqui de uma forma mais consciente, sabendo o que é que pode ser evitado no dia a dia da empresa para diminuir a possibilidade de existir um processo ao final de cada contrato de trabalho. É uma coisa muito interessante que eu costumo mencionar com relação ao processo. Processo é 50% direito e 50% emoção. Essa emoção está calcada em quê? Exatamente nessa falta de condução, numa falta de diálogo entre o gestor, o empregador e o empregado. E isso gera demanda trabalhista. Então, que problemas são esses que mais geram processo trabalhista? Bem, o campeão deles, o número 1, são as horas extras. As horas extras e seus reflexos. Elas são o carro-chefe dos processos trabalhistas. Mas um outro problema que estaria numa segunda escala, a questão do vínculo de emprego clandestino. É aquela contratação sem registro. O empregador acha que fazer experiência é contratar o trabalhador e não assinar a carteira, não fazer um contrato formal de experiência. Isso também gera muito problema perante a Justiça do Trabalho. O terceiro ponto que eu acho interessante nesse ranking de motivos para se processar é o pagamento do salário por fora. O que é o pagamento do salário por fora? É o empregador pagar o salário sem estar no contra-cheques, que em alguns estados da federação é chamado de holerite de pagamento. É o comprovante de pagamento. A remuneração não é toda ali inserida para que se evite o recolhimento dos encargos sociais sobre a folha de pagamento, principalmente do INSS. Então, isso também gera muita demanda trabalhista, porque o empregado procura a justiça para ter aquele salário que era pago extra comprovante de pagamento reconhecido. Um outro ponto é a diferença salarial. O que é essa diferença salarial? Bem, diferença salarial é a diferença de salário. E ela é motivada por alguns percalços no contrato de trabalho. Que percalços são esses? Primeiro, a redução salarial. Dou um exemplo aqui rápido, nós vamos abordar com mais calma, mas vamos dar um exemplo rápido. É do comissionista. O comissionista começa com um percentual de comissão, a área dele começa a crescer, a agregar vários clientes, o salário dele começa a ficar muito alto e o empregador simplesmente corta o percentual de comissão. Isso, feito de maneira inadvertida, gera uma diferença salarial que vai se somando. É um passivo oculto que passa a existir. O outro ponto é a questão do repasse, do reajuste da database. É o que muita gente chama de dissídio. Chega naquela época do ano, tem sindicato que é em junho, outro que é em julho, outro que é em outubro, depende da database. E é feito um reajuste salarial. O empregador, por uma condição econômica desfavorável naquele momento, ele simplesmente não paga o reajuste. Passa como se nada tivesse acontecido. O outro ponto é a questão do desvio e do acúmulo de função. Ora, o desvio de função é quando você contrata alguém para uma determinada função e ele, ao invés de exercê-la, é desviado para uma outra atividade. O acúmulo é que ele permanece naquela função, mas passa a acumular outras funções. Um exemplo de acúmulo, você contratou um chefe de escritório e ele está lá cumprindo com as atribuições dele. Aí o gerente do escritório foi demitido, ou tirou férias, ou está numa licença acidentária, ou por doença. O que é que acontece? Se pega o chefe de escritório e sem nenhum ajuste, sem nenhuma formalidade, passa para ele todas as atribuições daquele gerente. Então aí é um exemplo de acúmulo. Mas tenham calma, fiquem tranquilos, nós vamos abordar tópico a tópico. Eu estou fazendo aqui um passeio, vamos dizer assim, por todo o roteiro que nós iremos seguir. Outro ponto que gera também muita demanda trabalhista é a questão dos danos morais. E aí nós vamos abordar o assédio moral,
que são aquelas microagressões do dia a dia do contrato de trabalho, e o assédio sexual, aquele olhar indiscreto, aquela piada de mau gosto, aquele presentinho, aquele e-mail meio que picante, tudo isso nós vamos aqui abordar também. A redução ou a extinção de benefícios contratuais. O que é isso? São benefícios que não estão previstos na lei, que o empregador passa a concedê-los de uma forma desordenada, sem formalidade, sem uma data de início, sem fim, sem um documento escrito. E depois se arrepende, simplesmente vai lá e retira aquele benefício. Então, às vezes, é um auxílio combustível, é uma cesta básica, é até um ticket de viagem que é dado ao final de cada semestre, é uma distribuição de lucros meio que improvisada, porque também não está registrado em documento nenhum, enfim. E esse benefício é cortado, sem nenhum prévio aviso, sem nenhuma negociação nem abordagem. Outro ponto que é muito interessante é a questão dos acidentes de trabalho. Esse é um ponto crítico e que está em plena mutação. Por quê? Porque o INSS ele não está mais pagando as indenizações e as pensões, tanto por acidente, pela invalidez, como temporária, ou total, ou permanente, como também do acidente fatal. Ele simplesmente está pagando e buscando o ressarcimento contra os empregadores, para que eles arquem com essa despesa. Porque as contas do INSS, como todo brasileiro sabe, elas não fecham. As parcelas salariais também nós vamos abordar, que são parcelas em atraso. O empregador, às vezes, está sem aquele capital de giro na forma que o mercado exige e começa a captar créditos que seriam relacionados ao pagamento de direitos trabalhistas. O FGTS começa a ficar em atraso, é a parcela do INSS, é o 13º salário que se negocia para pagar em fevereiro ou março, não se paga em dezembro. Então, o que isso gera também de demanda trabalhista e como pode ser saneado. Por fim, nós vamos abordar as estabilidades, que são, basicamente, a estabilidade de CIPA, que é o titular de CIPA, o suplente. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Os dirigentes sindicais, a estabilidade acidentária, aquele que sofre um acidente de trabalho, que quando retorna do acidente, ele tem 1 ano de estabilidade. Caso seja demitido, a empresa terá que indenizá-lo por esses 12 meses. E a estabilidade normativa, que alguns sindicatos conseguem fechar o dissídio, vamos supor assim, o instrumento normativo, criando uma estabilidade. Normalmente é de 110 dias, 180 dias, isso varia. Então, vamos, aí fecho aqui o roteiro básico, que eu abordarei por toda essa videoaula, e nós vamos agora pontualmente falar sobre as horas extras. Como eu disse, horas extras é o carro-chefe da reclamação trabalhista. Se fizer uma pesquisa na Justiça do Trabalho, em qualquer estado do país, você verá que 90% das demandas há pedido de horas extras. É verdade que os pedidos são variáveis. Tem pedidos que reclamam as horas extras não registradas, ou registradas e não pagas, intervalos não concedidos, cálculos equivocados, horas extras pagas sem reflexos, e por aí vai. Então, qual é o nosso objetivo aqui? É dar uma visão macro desse problema, para que você, gestor, ou pequeno, médio, grande empresário, oriente a sua empresa, os seus setores de controle, para que se dediquem ao máximo a esse tópico. Horas extras, o horário de trabalho, a jornada de trabalho, ela é muito cara e é cheia de detalhes. Então, por isso, é motivo de tanta reclamação trabalhista. Então, o primeiro ponto que nós tocamos é com relação à contratação. Eu estou cansado de me deparar com o seguinte problema. A empresa contrata, acerta-se o salário, a função, diz quais são as atividades e não toca no horário, não se aborda o horário de uma forma explícita, de uma forma detalhada. Isso causa problema, por quê? Porque lá no contrato de trabalho está o horário cheio de aquele horário padrão e dizendo que o empregado pode mudar de turno, pode ser
mudança de localidade, mudança de intervalo, uma gama de possibilidades de alteração. E nada disso foi esclarecido no momento da contratação. Então, o empregado, quando ele sabe da notícia de que vai trocar de horário, ele está todo organizado. Ele tem a faculdade de noite, ele vai buscar os filhos no colégio no intervalo da refeição. Então, imagine que na hora que o empregador resolve mudar esse horário, se isso não ficou muito bem combinado, desde o início da contratação, essa possibilidade, isso gera um tremendo estresse no contrato, no dia a dia do contrato. Então, item número 1, preencha todo o contrato de trabalho e se dedique também, não só a falar do salário, mas a explicar como é o funcionamento da empresa quanto à jornada de trabalho. Quais são as épocas do ano que se faz mais horas extras, como é que essas horas extras são pagas, se tem banco de horas, se a hora extra é paga com folga, é paga em dinheiro, tudo isso deve ser abordado. As regras do jogo devem ser postas na mesa. E as dúvidas, obviamente, esclarecidas. Um outro ponto também relacionado com a jornada de trabalho, que muito empregador esquece, é o acordo de compensação e prorrogação de horas. Ora, que acordo é esse? Veja bem, muitas empresas fecham aos sábados, não funcionam aos sábados. Outras funcionam todos os dias da semana. E, por exemplo, uma loja de um shopping center, ela quer que o horário seja daquela turma, seja o mesmo horário. Então, ela cria um turno de 7 horas e 20. Ela distribui durante 6 dias da semana aquele mesmo horário. Essa outra primeira que eu falei, é a que não funciona aos sábados, quer que o empregado trabalhe as 44 horas de segunda a sexta. Então, o que é que deve fazer para disciplinar isso? Nesse caso do trabalho de segunda a sexta, é aquele trabalho de 8 horas e 48 minutos. Muitos de vocês vão perguntar, de onde vem esses 48 minutos? Ora, são as 8 horas normais, os 48 minutos são o quê? São as 4 horas do sábado, divididas pelos 5 dias da semana, de segunda a sexta. Então, dá exatamente 48 minutos. Mas, para que isso aconteça, é necessário que se faça um acordo de compensação e prorrogação de horas, para que a empresa não crie um passivo de horas extras. Quem esquece desse acordo, coloca essa jornada e simplesmente esquece, não faz esse acordo, é um acordo individual, ele não precisa ser homologado no sindicato. O que é que isso gera? Ora, isso gera um tremendo problema. Por quê? Porque imagine que a cada dia esses 48 minutos trabalhados serão considerados como extras, pela falta desse pequeno papel, uma folha de papel que é esse acordo que eu estou falando aqui para vocês. O acordo ele tem que prever que os 48 minutos a mais do dia de segunda a sexta serão trabalhados em troca da folga das 4 horas do sábado. O empregado assina, o empregador também, e esse documento deve ser guardado no dossiê do empregado. O outro ponto é com relação ao banco de horas. Muitas empresas dizem que praticam banco de horas. Banco de horas virou vamos dizer assim, todo mundo tem banco de horas. É uma coisa interessantíssima. Já está no dito popular. Vou fazer horas extras hoje. Aí o chefe diz, coloca no banco de horas. Como se banco de horas fosse uma coisa assim que ocupasse todos os contratos de trabalho, tivesse 1 milhão de variações. E não é nada disso. A lei do banco de horas, ela exige, no artigo 1º, que haja a homologação sindical. Ou seja, banco de horas, minha gente, é um acordo coletivo de trabalho que trata de uma conta corrente de horas. Ao invés de ser a moeda real, imagine a moeda horas. Então é uma conta corrente. Mas para que essa conta corrente ela tenha validade, ela precisa ser disciplinada, ser regulamentada através de um acordo coletivo assinado, firmado entre o sindicato dos empregados da sua empresa e o sindicato, ou a empresa ou o sindicato patronal que rege a categoria econômica da empresa. Quando se chama acordo intersindical, é quando 2 sindicatos, o patronal e o dos empregados. E existe também o acordo coletivo de banco de horas, que é a empresa de um lado e o sindicato dos empregados do outro. O que é que esse acordo pode prever? Ora, esse acordo vai prever a quantidade de horas que podem ser inseridas no banco, quando elas vão poder ser compensadas,
quais são os dias que podem ser compensados. Por exemplo, tem banco de horas, tem acordo de banco de horas que diz a hora que for trabalhada no final de semana, ela só pode ser paga com a compensação de 1 hora trabalhada para 2 horas de folga, e por aí vai. Então, depende. Cada acordo possui as suas regras. Então, não é válido se fazer essa conta corrente de horas sem a existência desse acordo coletivo e sem a participação do sindicato de classe. O empregador que age dessa forma, ele está buscando uma solução para a consciência dele, mas está criando um tremendo passivo trabalhista. Por que está se criando esse passivo? Ora, vamos voltar lá ao exemplo. O gerentão pode fazer hora extra e amanhã você folga e eu boto no banco de horas e a gente acerta no final do mês. Se não houver o acordo assinado pelo sindicato, essa compensação, esse pagamento com folga não será considerado como válido. O que é que isso gera na prática? A empresa vai ser devedora das horas extras, porque elas vão estar marcadas no ponto. As folgas que concedeu vão ser desprezadas, porque foram concedidas através de um banco de horas que não é legal, não está homologado pelo sindicato de classe. E a empresa está gerando um tremendo passivo contra ela, contabilizado, documentado. Então, fica aqui esse nosso alerta. Banco de horas tem que ter a participação do sindicato. Se não tiver, de nada vale. Não adianta insistir em fazê-lo, porque é perda de tempo e vai gerar mais passivo ainda do que ir se pagando as horas extras. Porque na hora que você paga, você sente a dor do bolso. Então a hora extra começa a ficar controlada naturalmente pela empresa, porque o financeiro começa a dar um alerta. Ó, eu estou pagando muita hora extra, nós estamos aqui pagando tantos por cento acima da folha. Eu dou uma dica bem prática e objetiva com essa relação do banco. Tanto para quem tem o banco legal, como para aqueles que não têm. Faça um cálculo, você que é o pagador das contas da sua empresa, faça um cálculo de quanto vale uma hora extra média de cada setor. E conscientize o seu gestor disso. Calcule lá o valor da hora, com o adicional da hora extra, com os reflexos, e diga, olha, cada hora que seu pessoal fizer, você vai estar acrescendo no valor do centro de custo do seu setor tantos reais. Então isso vai facilitar o trabalho do gestor. Ele, no momento que disser para a equipe dele, ó, pessoal, hoje vai ter um serão aqui, vocês vão trabalhar até mais tarde, ele vai saber que aquelas 2 horas a mais, né, 3 horas já está dentro da ilegalidade, vamos dizer aquelas 2 horas a mais, quanto vão custar milimetricamente, matematicamente, financeiramente, no centro de custo daquele setor. Isso é muito importante, é uma dica que funciona. O controle de ponto. O controle de ponto é outro problema que gera demanda trabalhista. Por quê? Porque as empresas simplesmente elas compram o melhor sistema de ponto, o mais caro, o mais avançado, colocam lá e acham que aquele controle é um robô, que ele vai fazer todo o trabalho. Vai apurar ponto, vai fiscalizar se as batidas estão corretas, se o empregado não está batendo ponto por outro, enfim, no final do mês vai gerar aquela impressão com todos os horários, vai correr atrás dos empregados para que eles assinem. Então, eu estou caduco de encontrar uma mega estrutura em termos de sistema operacional de ponto, software, tanto o relógio eletrônico de ponto, e, em contrapartida, uma super também desorganização na documentação. Os registros, vários sem bater, os intervalos sem estar marcados, apesar de não ser obrigado, mas eu recomendo que se marque. Os empregados não assinam no final de cada mês e faltam folhas de ponto, por aí vai. Então, não existe relógio de ponto, máquina de ponto, vamos chamar assim, a grosso modo, que faça o trabalho completo. Isso não existe, isso é uma ficção. Então, o sistema eletrônico de ponto, ele visa apenas facilitar o controle de ponto. O seu encarregado do departamento pessoal, ele tem que continuar dia a dia monitorando, verificando se todo mundo está chegando no horário, quem é que faltou, quem trouxe atestado médico, quem justificou a falta posteriormente, se os intervalos foram realmente cumpridos, não estão sendo extrapolados.